Estamos de volta aqui no Viver Ciência com a mestranda Francesca Guaraciaba e com o professor Pedro Vitor Lemos Cravo. Bem, como a dengue tem afetado o estado de Goiás e o que está sendo feito para combater o mosquito causador da doença? Acompanhe na reportagem. Em 2012, a Secretaria Estadual de Saúde de Goiás registrou 31.952 casos de dengue. Uma redução relevante, já que no ano anterior, mais de 44 mil pessoas fizeram parte dos registros em hospitais e postos de saúde do estado. Mas tanta mudança assim nem pôde ser comemorada. Dados divulgados já em 2013 indicam a maior endemia dos últimos 10 anos, mais de 160 mil casos. Mesmo com dados alarmantes, as ações feitas aqui continuam as mesmas que ocorrem no Brasil todo: visitas domiciliares e o uso de inseticidas. Hoje não se sabe se tem alguma notícia sobre a vacina contra a dengue. A doença ela é totalmente vetorial, então todos os trabalhos, seja ele de visita domiciliar, educação em saúde, conscientização, ele se baseia no controle do vetor, no controle do mosquito transmissor da doença. Uma das alternativas é combater o inseto na fase de larva, ou seja, impedir que o mosquito seja gerado. Os estágios da fase jovem, que são a fase de larvas do mosquito, hoje nós estamos utilizando um produto chamado diflubenzuron, que é a base de ureia, que ele afeta a síntese de quitina do desenvolvimento do inseto. Esse produto impede o desenvolvimento do inseto. Isso por quê? Porque nós utilizávamos o organofosforado, Temefos. E com esses estudos que nós fizemos pelo Ministério da Saúde nos laboratórios de referência, indicou resistência ao organofosforado. Por essa razão, tivemos que fazer a substituição. A pesquisa é fundamental porque ela é orientativa, ela vai indicar caminhos. Mas entre a pesquisa e aqueles que fazem o serviço, esse tem que ter um ponto de ligação, né? Como fez referência ao trabalho da mestranda, ela fez um trabalho que é orientativo no sentido de só utilizar os produtos que não apresentaram resistência ao mosquito. Então, a pesquisa é isso, ela mostra caminhos. Mas e o serviço é que vai adquirir ou atender ou não esses caminhos para o controle. Bem, Francesca, a pesquisa analisou a amostra de 3 bairros de Goiânia, não é isso? Eu vou até citar aqui os bairros Fim Social, Sudoeste e Jardim América. Eu queria que você falasse para nós como foi feita a escolha desses bairros e como foi o trabalho de campo. Foi difícil? Vocês encontraram muita dificuldade nessa etapa? Quem me ajudou nessa etapa foi a Secretaria Municipal de Saúde, junto com o Wellington Tristão. E essa escolha dos bairros nós escolhemos aleatoriamente, mas tomamos o cuidado de escolher bairros que representassem a região norte, sul, leste e oeste da capital. Mas o 4º bairro que foi selecionado, não houve amostra significativa para fazer os bioensaios, que era até o bairro Urias Magalhães. Então, nós escolhemos esses bairros e uma das questões que nós achamos mais complicadas é justamente a implantação da armadilha no local. Quem faz esse trabalho são os agentes de saúde, mas nós percebemos assim que os moradores geralmente podem não aceitar colocar essas armadilhas no peridomicílio, na residência deles, e também o fato da destruição da armadilha, que é através da armadilha que nós coletamos os ovos para ter as próximas gerações para realizar os bioensaios, os testes de resistência. Mas essas armadilhas elas podem ser destruídas tanto pela chuva quanto por animais. Essas armadilhas são chamadas de ovitrampas e elas são apenas um pote preto com a palheta que é para a coleta dos ovos. E também essa água que fica dentro do pote, ela pode secar, dependendo do tempo, dependendo do mês que for realizada a coleta, e então impossibilita a coleta dos ovos. Então essa é uma etapa muito difícil. Eu tenho aqui o número que foram 180 armadilhas colocadas, Exatamente. né? Professora, a quantidade de ovos, né, que foi capturada, digamos, nessas armadilhas, surpreendeu a equipe? Sim, eu penso que sim. Nós tivemos principalmente um nível de infestação
muito elevado, significando o quê? Significando que cerca de 70% das armadilhas que nós instalamos, elas apresentaram ovos, quer dizer, um mosquito ouve e pôs ovos em 70% das armadilhas que nós colocamos. Isso significa, por outras palavras, que se você imaginar uma amostra de 10 domicílios, 7 dessas casas têm mosquitos que podem transmitir a dengue. Então esse nível de infestação foi bastante elevado. Bem como o número de ovos que nós coletamos. Nós coletamos por cada bairro cerca de 7.500 ovos. Então foi um número muito elevado, significando que existe uma elevada infestação por parte do mosquito que pode transmitir a dengue, o Aedes aegypti. Então, sim. Bem, a pesquisa mostrou que as populações de mosquito Aedes aegypti que têm resistência elevada em relação à deltametrina, né? A gente, para entender melhor essa situação, professor, que consequências práticas essa resistência causa ou traz para essa análise? Bom, em termos de consequência prática, eu acho que é muito simples de entender no sentido de nós sabermos que o mosquito é o vetor de transmissão. Então, se o mosquito não puder ser eliminado, a transmissão continua ou piora. E aquilo que nós demonstramos é que provavelmente a deltametrina, que é um inseticida que é usado oficialmente contra um mosquito, ele não funciona. Não funciona. Então as consequências sociais dessa observação, elas são bastante gravosas, porque nós estamos perante uma situação em que o governo estadual desperdiça recursos numa medida que provavelmente não funciona. Não só ele desperdiça esses recursos, como por ela não funcionar, a transmissão provavelmente não será interrompida. Então essa é a principal consequência. Professor, eu vou aproveitar um gancho da sua resposta. Claro. Qual seria então a barreira que limita a chegada do conhecimento científico produzido na UFG, por exemplo, para que o governo tenha acesso a essa informação e possa, de repente, em parceria, produzir algo que combata de fato o mosquito? Essa é uma boa pergunta. Acho que é uma falta de comunicação que nem sempre acontece entre o meio académico e as instituições sociais responsáveis. Não sei como resolver, mas este programa é um bom princípio para que isso aconteça. Eu penso que isso aí é uma coisa, é um fato bastante importante. Que isso resume a nossa discussão aqui, sim, não é? eu penso que sim, que essa falta de comunicação entre o meio académico, não só no nosso projeto, mas em outro, ocorre mais do que nós gostaríamos que ocorresse. E nós estamos pensando em estratégias para tornar estes resultados públicos e, eventualmente, eles terem um impacto em termos dessa medida de controle da dengue. Ok, Francesca, diante dos resultados na pesquisa, qual seria a melhor maneira de combater, então, a Aedes aegypti, além da prevenção? O governo deve mudar a estratégia de combate ao mosquito? Fala um pouco para nós a respeito disso. Ok. Então, essa estratégia, ela deve sim ser mudada, como disse anteriormente. O inseticida, ele tem o seu mecanismo de ação, cada inseticida tem um mecanismo de ação diferente sobre o inseto. Então, acredito que uma estratégia muito importante a ser tomada pelo governo seria a mudança desse composto, que tivesse um mecanismo de ação diferente para conseguir agir contra o inseto causando sua morte, ajudando no controle desse vetor em Goiânia. A prevenção, como você acabou de falar, ela ainda continua sendo a melhor estratégia, que é a ação da população juntamente com os agentes de saúde, só que essa ação da população, ela deve também ser junto com esse controle químico, não só uma ação, e sim as duas em conjunto, e também porque os inseticidas, eles são aplicados apenas em épocas de epidemia, tanto, de fato, pelo seu efeito deletério, tanto para o ambiente quanto para o ser humano e outros animais. Então, acredito que essa seja a melhor estratégia, a mudança do composto e também a ação populacional, juntamente com o controle químico. Qual foi a etapa mais desafiadora no processo? A etapa das realizações dos ensaios. Pela falta de estrutura na nossa universidade
Então, houve essa procura por um outro instituto e nós realizamos toda essa parte prática dos ensaios biológicos e também dos ensaios moleculares na Fiocruz do Rio, justamente com a UFRJ, que eles já têm o laboratório de fisiologia e controle de artrópodes, então eles já têm essa estrutura e já trabalham com isso há bastante tempo e nos ajudou bastante. Então essa era a nossa maior dificuldade. Okay. Nós vamos para um rápido intervalo e continuamos em seguida o nosso bate-papo. Daqui a pouco no Viver Ciência, um especialista vai fazer perguntas para os nossos entrevistados. E você vai saber como funciona o programa de pós-graduação em Saúde Pública do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da UFG. A ciência, conhecimento científico, é aquele conhecimento que o pesquisador ou o cientista faz de forma deliberada a partir do conjunto teórico pré-existente, com o objetivo de esclarecer fatos, fenômenos, ideias ou qualquer outra indagação que se tenha sobre um objeto digno de ser pesquisado pela ciência.